Olá! Hoje nossa aula será sobre cálculo de gotejamento. Para iniciar esse assunto, temos que ter e lembrar de algumas informações importantes, tais como uma gota é igual a 3 microgotas, 1 ml é igual a 20 gotas e 1 ml é igual a 60 microgotas. Então, observamos que microgotas sempre será 3 vezes mais que gotas. Ao se deparar com uma prescrição, devemos nos atentar a algumas questões para que você faça aí a escolha e monte a fórmula correta para aquela prescrição. Então, por exemplo, no decorrer da prescrição, a gente tem que observar se está prescrito gota ou microgota e se o tempo de infusão ele está em hora ou minuto. Então, como por exemplo, soro fisiológico 0,9 de 1000 ml de 12 em 12 horas. Então, aí, já nos atentamos nessa informação. E os demais prescrições, o cálculo. Quantas gotas irão infundir por minuto, Então, o exercício aqui está nos pedindo o quê? Gotas. Então, automaticamente eu vou estar indo e buscando a fórmula de gotas por hora, ok? Outra informação importante é que, independente se a infusão ela é em horas ou em minuto, a sua resposta sempre será determinadas gotas ou microgotas por minuto, ok? Vamos aqui então aprender, na verdade, relembrar, a fórmula, tá? Então aqui a primeira fórmula que a gente vai estar revendo seria para a fórmula quando o tempo de infusão é em hora, tá? Então, para gotas, vamos fazer montar dessa forma. V dividido pelo T vezes 3. Significa o quê? V é de volume, então a quantidade de líquido que vai infundir, dividido pelo tempo, que nesse caso é em horas, vezes 3. E aí teremos o resultado de gotas por minuto. Agora, quando é microgotas, vamos fazer essa montagem de volume dividido pelo tempo vezes 3 e o resultado que for obtido dessa conta, multiplicar por 3. Então, essa é a fórmula de gota e microgota quando o tempo de infusão for em horas. Aqui nós temos a fórmula quando o tempo de infusão é em minutos, Quando é um tempo inferior a 1 hora, ok? Então, para gotas, nós vamos montar da seguinte forma: volume vezes 20 dividido pelo tempo. E aí teremos o número de gotas. E quando for microgotas, será volume vezes 60 dividido por tempo, ok? E aí teremos o número de microgotas por minuto, ok? Aqui nós temos alguns exemplos, Então, esse primeiro exemplo é o quê? Número de gotas, 1000 ml de soro glicosado em 24 horas. Então, lembrar das informações que devemos nos atentar, se gota e microgotas e se o tempo é em hora ou em minutos. Então, aqui já sei que é gotas e horas. Então, é só montar o volume, que é o 1000, certo? Dividido pelo tempo vezes 3.
e aí nós temos aí o resultado. Então, 24 vezes 3 é 72, então o volume dividido por 72, que é igual a 13,88. Seguindo a regra de arredondamento, nós temos aí 14 gotas por minuto. Para o cálculo de gotejamento, nós devemos seguir à risca a regra de arredondamento. Por quê? Porque não podemos dividir uma gota no meio, ok? O segundo exemplo aqui seria no caso agora de microgotas em horas, ok? Então, olha só, volume vezes tempo vezes 3, certo? Que é a primeira cálculo que você vai fazer. Então, nós temos aí o volume, certo? 6 vezes 3 é 18, então o volume é 500 ml. Então, 500 dividido por 18, teremos aí 27,7777. Então, eu pego aí duas casas após a vírgula, 27,77 vezes 3, porque, como eu falei agora, o cálculo é para microgotas, temos aí o resultado de 83,31. Seguindo a regra de arredondamento, manteremos o 83. Por quê? Porque após a vírgula é menor que 5, né? Que 50, ok? Então, 83 microgotas. Nesse próximo exemplo, nós temos aí também o cálculo de gotas e o cálculo de microgotas, porém com tempo inferior a 1 hora, certo? Então, só rever lá a montagem da fórmula, tá certo? Então, nesse caso é o quê? Volume vezes 20, no caso de gotas, né? No primeiro cálculo aqui, no primeiro exemplo. Volume vezes 20 dividido pelo tempo, ok? Então, o volume é 100 vezes 20, né? Que já é o da fórmula, por ser gota, a fórmula aí é 20, dividido pelo tempo, que é 30 minutos. Então, 100 vezes 20, teremos aí 2.000, né, de resultado. 2.000 dividido pelo tempo, que é 30 minutos, temos aí 66,66. Seguindo a regra de arredondamento, 67 gotas por minuto. No segundo exemplo, temos aí microgotas, né? Então, para microgotas, a fórmula é volume vezes 60 dividido pelo tempo. E, mediante o exemplo, o volume 500 ml, 60 que pertence à fórmula, dividido pelo tempo, que no caso é 30 minutos. 500 vezes 60 dá 30.000, 30.000 dividido por 30 minutos, temos aí 1.000 microgotas por minuto, ok? Lembrando que vocês utilizaram no auxiliar um livro de farmacologia, né, da editora Martinelli, Cálculo e Administração de Medicamentos na Enfermagem. Utilizem esse material, esse livro, como apoio, que com certeza vocês entenderão todos os exercícios. Obrigada!